Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Aqui a gente caiu, estamos conectando de novo. Vou chamar aqui o Marcos Araújo para a gente falar sobre o mercado imobiliário e como está o mercado, para onde vai. Temos também uma surpresa relacionada ao homestaging aqui para vocês. Estou chamando ele aqui e já conecto no YouTube também. Aí, sejam bem-vindos, pessoal. Vou já entrar aqui no YouTube. Não, peraí. Aê, pronto, voltamos. Agora sim. Show. Então, eu vou conectar aqui no YouTube e a gente já faz a apresentação aqui nos dois perfis. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui para essa live onde nós vamos tratar de homestaging e mercado imobiliário. E aqui eu tô com nada menos, nada mais que o Marcos Araújo, que é CEO da Dot Store, uma empresa focada em pesquisas do setor imobiliário. E ele vai dizer aqui pra gente como que tá o mercado imobiliário, para onde vai, e nós também temos a gente quer fazer um convite para vocês no final dessa live, então fica comigo até o final, que a gente tem uma coisa muito bacana para compartilhar com vocês. Então, Marcos, sejam bem-vindos. E aí, Chay, tudo jóia? Tudo bom? Que bacana estar aqui com você e com vocês, né, que estão entrando, todas as pessoas que estão entrando na live. Sempre legal a gente bater o papo, atualizar, né, falar sobre os números, falar sobre as tendências. Sempre uma grande satisfação. Vamos E o juntos. mercado sempre está mudando, né? A gente acabou de falar isso antes de entrar aqui, está sempre com coisas novas, novidades, e é isso que a gente vai trazer para vocês nessa live de hoje. Marcos, eu acho que assim, seria legal a gente contar um pouquinho de como a gente se conheceu. Eu, em 2015, comecei a trabalhar com homestaging, que é uma técnica de preparar imóveis para venda. E depois, como era algo que praticamente ninguém sabia, ninguém fazia, as pessoas começaram a me perguntar o que eu estava fazendo. E a partir disso eu comecei a dar umas primeiras palestras, workshops, isso foi crescendo. E eu acabei palestrando em vários eventos do mercado imobiliário. E um desses eventos foi em Porto Alegre. E o Marcos estava palestrando nesse mesmo evento. E a palestra dele foi a primeira palestra. E eu assisti a palestra, eu fiquei assim encantada com o conteúdo que ele trouxe, algo realmente... e parece tão óbvio, Marcos, mas é algo que a gente não coloca atenção. E aí ele falou, trouxe um monte de informação e a gente acabou trocando bastante ideia depois. Ele tá em Campinas, né? Aqui pertinho, em São Paulo também. A gente já fez várias coisas juntos. E então foi assim que a gente que a gente se conheceu, porque a gente gosta muito de estar contribuindo e levando informação para mais pessoas. E eu queria te perguntar, como é que você começou no mercado imobiliário, assim? Ah, muito bem, muito bem. Bom, eu sou estatístico, né, Chay? Estatístico é uma profissão, assim, pouco conhecida, mas é uma profissão regulamentada, você acredita? Ou seja, ela existe na real, ela é regulamentada desde 1965, para você ter uma ideia, né? E eu escolhi fazer estatística, na verdade, porque eu gostava de números e porque eu queria voltar para a engenharia, na verdade. Esse era o objetivo, né? Na verdade, eu fiz um vestibular em 1990 para engenharia elétrica e naquele ano houve uma redução na quantidade de vagas disponíveis. Eu fiquei quase lá, fiquei no 43 e eram 40 vagas, e aí eu optei pela estatística com o objetivo de voltar, mas eu gostei do curso, né? Achei que era uma matéria muito difícil e que pouca gente devia gostar, então devia ter alguma oportunidade ali. Então eu mergulhei de cabeça, né, no curso, terminei em 3 anos e meio, foi um relâmpago. Em 1993 eu já tinha praticamente terminado o curso e em 1994 eu fundei a Dot Store, com 24 anos de idade, aqui em Campinas já, né? Eu vim para a Unicamp fazer mestrado. Em 1994 teve a virada para o plano real, né? Ou seja, para a nossa moeda atual, e naquele momento teve uma grande paralisação, né? Tinham algumas greves, algumas coisas assim, a própria Unicamp teve alguns movimentos de greve e tal. E numa dessas paradas eu acabei criando a empresa, os primeiros clientes e não voltei nunca mais. Hoje a gente acumulou aí 27 anos de trabalho
e 700 bilhões de reais em produtos imobiliários que nós já testamos em alguma pesquisa em algum lugar do Brasil, tá? Mais de 5 mil municípios, né? E se a gente transformasse tudo isso em metro quadrado, Chay, para você ter uma ideia, daria 65% da superfície da Lua em produtos imobiliários que a gente já testou com o nosso Meu algoritmo de Deus. pesquisa. Não, então não é qualquer bagagem, né, gente? Não. E, e é uma história que se constrói. E eu acho interessante, né, quando o Marcos conta, ele começou trabalhando numa outra área, depois ele foi para o mercado imobiliário e hoje ele é uma super referência aí nesse setor. E a gente, eu ficava imaginando como é que a gente faz para construir um prédio, né? Você contrata o arquiteto, você fala, faz aí 2 quartos, faz um de 3 quartos, inventa uma planta. E não, isso exige pesquisa. E quem não faz pesquisa acaba não atingindo o público e acaba tendo muito imóvel encalhado, né, Marcos? Ou não atinge o maior potencial, né? Nós temos um caso agora bem recente, né, ali na região de Goiânia, no Centro-Oeste, em que nós entregamos para o cliente 100% de chance de venda no lançamento, com 30 dias de previsão de vendas totais, tá? E ele lançou e me mandou um áudio. Falou, Marcos, nós vendemos em 30 dias. Só que tem um detalhe, a gente subiu o preço. Então, a gente ganhou mais. Então, no final das contas, não é nem tanto a questão do lado imóvel encalhado. Tem o outro lado, que é poder realmente produzir um produto de valor agregado mais alto, né? Isso acaba sendo hoje o grande diferencial. No início era muito isso, chegava muita coisa errada aqui e tal. O meu primeiro cliente, Chay, ele chegou com 12 apartamentos, tá? Numa cidade do interior de Minas. Quando eu concluí a pesquisa, eu falei assim para ele, ó, não vai vender nunca, tá? Por que E, que não ia vender? mas, Explica aí, conta aí, conta aí. eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, a demanda é tão baixa, você fez o produto errado no lugar errado, então vai ser muito difícil vender. Mas existem outras demandas, né? Mostrei para ele o outro lado da demanda, as outras coisas que as pessoas queriam, né? As outras tipologias. E eu encontrei ele alguns anos depois, ele se chama seu José Libânio Ruiz, tá? E ele falou assim, olha, aquele apartamento realmente você tinha razão. Eu aceitei café, aceitei queijo, aceitei boi, caminhonete para poder vender. Agora, os outros que você falou, eu fiz todos e foi assim, uma coisa sensacional. Nós criamos quase que outra cidade, outras demandas e atendemos e cresceu bastante. Então, é isso. Então é isso que o Né? Marcos faz quando ele fala de pesquisa, né? De você ser muito mais assertivo com o produto que você está desenvolvendo. Ó. E aí o Marcos também, acho que por conta das palestras e todo esse trabalho que ele fez, ele escreveu um livro onde ele conta desde o começo do mercado imobiliário. Você pode trazer aqui para gente um pouquinho sobre isso? Bacana, eu, na verdade, depois de ver tantos dados, tantos casos de sucesso, né, tantos casos de fracasso, eu acabei concluindo que a janela com que eu vejo o mercado imobiliário é uma janela muito exclusiva, é uma janela da ótica da informação, dos dados, né? Então eu resolvi começar a escrever. Eu aproveitei os anos de 2017, 2018, 2019, que eu fiz mais de 120 palestras, eu te conheci, que foi aquela do Rio Grande do Sul, que foi show, né? Tinha tanta gente, auditório lotado. Eu peguei a abertura do congresso, né? Foi fantástico. E eu ficava dentro dos aviões, não tinha Wi-Fi ainda, eu ficava escrevendo, entendeu? Escrevendo. Até porque alguém falou assim, olha, você está falando coisas tão maravilhosas que se você não escrever, um dia não vai ser teu, tá? Porque eu sei que sai de você. Aí eu falei, boa ideia, né? Peguei e comecei a colocar no papel. E aí, né, escrevendo, até que eu conheci o Eduardo Vilela, que é um excelente editor, e ele falou, Marcos, você já tem um livro pronto. Eu falei, mentira, você está falando, você tá me enganando. Ele falou, não, você já tem um livro pronto. Aí, em 3 meses ali, de setembro até dezembro, a gente compilou tudo, fechamos o livro, e eu ia lançar em março de 2020, por causa da pandemia, né? Estava com o lançamento pronto na sede da Fiesp, em São Paulo. Tivemos que lançar um mês depois online. Foram 2.000 exemplares, a gente esgotou em 4, 5, 6 meses.
Depois veio a segunda edição com mais 2.000, que vendeu em um dia, né? Depois mais 2.000, já são 8.000 e agora mais 2.000. Tá? Estamos lançando a quinta edição com mais de 10.000 exemplares vendidos e agora é um livro novo, tá, Chay? Tem 360 páginas, reescrito da primeira até a última, uma abertura fantástica e ela conta a trajetória dos imóveis desde 70 mil anos atrás até 2100, passando pelas demandas dessa década. Agora tem um foco muito grande nas novidades dessa década. E o mais importante, tem capítulos futuristas com os imóveis de daqui a 1000 anos, né? Lá na frente, em 3094, tem continuação aí da história da Grace, tá? Se prepara e vai ficar fantástico. Né? E uma das coisas, quando eu conheci o Marcos, que ele trazia, era a história dos imóveis. Porque quando a gente olha para o mercado imobiliário, a gente acaba vendo muito concreto, tijolo, metro quadrado, e muitas vezes a gente perde aquela noção da onde veio, qual que era a necessidade dos imóveis. Nós moramos durante muitos anos em cavernas, a gente foi olhar lá para os nossos ancestrais, depois em pequenas, né, casinhas, vilas, até a gente realmente construir as cidades, e muito isso se deve à questão da segurança, à questão da agricultura. Então, a hora que a gente olha para isso, revive essa nossa história, o imóvel ele faz muito mais sentido hoje. Ele é um lugar para mim, é um lugar de proteção, de acolhimento, onde você se sente ali seguro, onde você está unido com a sua família e longe dos perigos lá de fora. Então, a hora ele trouxe essa nova visão, né, esse panorama dos imóveis, e é interessante a gente pensar por esse lado. E principalmente agora com a pandemia, ele voltou com essa questão de ser um lugar de vida, né? De lar, onde a gente... o lugar mais seguro que a gente tem é ficar em casa. E as necessidades nossas mudaram por conta disso também. Eu tenho dito, né, Chay, que o imóvel residencial se tornou o lugar mais seguro do planeta Terra, né, para se estar, e agora se tornou o mais rentável também, porque existem milhares de pessoas que aprenderam a produzir as suas rendas e o seu trabalho, todo o seu ganho, o seu sustento através das ferramentas online, tornando o metro quadrado residencial rentável. Ele entrega retorno financeiro para os seus ocupantes, né? Para quem sabe utilizar. Eu até falei aí em algumas lives que você não precisa mais ser o Felipe Neto, entendeu? Para ser um super conteudista, né? Para poder ter rentabilidade na sua residência. Você pode ser um profissional que aproveita bem as ferramentas que já existem, né? E consegue desempenhar a sua função de tal forma que a sua remuneração é obtida dentro de casa. Né? Muita gente já absorveu isso, já tornou isso uma questão definitiva, né? E as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar agora. Então, quer dizer, pode estar na praia, pode estar no campo, pode estar na cidade, mas pode dar uma paradinha, dar um mergulho na piscina e volta para resolver as outras coisas. Está tudo muito mais flexível, né? Então, acaba que o imóvel ganhou um contexto totalmente diferente, muito mais amplo, né? Muito mais humano e muito mais rentável também. Ou seja, hoje, né, as áreas residenciais se tornaram lugar de produção, de renda também, né? Então, isso é fantástico. E eu acredito que com a pandemia deu uma mudança de prioridades dentro do mercado imobiliário. Eu acredito, e aí você pode até né, comentar aqui sobre os empreendimentos que estavam para sair, se deu alguma remodelada, se o pessoal vai investir, fazer coisas diferentes. Como é que ficou isso do ano passado, né, de quando entrou a pandemia, para agora? Sim, já era uma grande tendência, né, Chay? Que isso está no livro, lá na primeira edição, né? De que as pessoas gostariam de ter agora os serviços da internet interligados aos empreendimentos. Então, isso aconteceu de forma mais acelerada ainda através do cenário pandêmico, onde receber um alimento em casa, receber alimentos frescos em casa sem ter que se expor no supermercado, acabou se tornando um hábito consolidado. Eu, por exemplo, eu não vou mais no supermercado, eu ia. Eu gostava de escolher o mamão, escolher a fruta,
o melão, a melancia. Agora eu já sei que eles conseguem entregar com total competência, entendeu? Então eu prefiro ficar aqui produzindo, fazendo a nossa live, enquanto eles estão entregando aqui pra gente. Então, esse tempo eu não perco mais, entendeu? Ele é rentável para mim. Então, eu chamo isso, né, Chay, de atracabilidade, ou seja, o produto imobiliário ele tem que ser atracável aos serviços dos aplicativos. Então, carros por aplicativo, entregas de alimentos, entregas de qualquer outra coisa, tudo tem que ser mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho um produto lançado em Fortaleza, com estudo nosso, com pesquisa nossa, que ele tem um mini elevador delivery para alimentos. Então, você não precisa nem descer lá embaixo para pegar a encomenda do aplicativo de alimentos. Ele é posto num elevadorzinho, tipo um forninho, micro-ondas, e vai no seu andar. Aperta o número do seu andar, acabou. Você tira lá em cima mesmo. Você não tem que ter esse trabalho. Por quê? Porque você está ou curtindo uma série, ou fazendo um curso, recebendo um conteúdo, fazendo uma reunião, você não precisa perder esse tempo. Então, as pessoas vão esse preferir exemplo essas eu soluções. passei por ele ontem. Eu estava fazendo uma live, tocou o interfone, era o pessoal do Mercado Livre entregando um negócio que eu comprei à tarde, 4 horas da tarde do dia anterior, às 9h30 da manhã eles estavam entregando. Assim, é surreal hoje as entregas. E eu estava no meio da live, a zeladora que recebe não estava lá. E aí eu falei, olha, se vira ou volta depois, porque não tem como sair daqui para receber. E aí, no Você fim, estava imagina se entrando um você... morador e aí ele entregou para o Imagina, morador. não é zeladora, ela é uma concierge, ela recebe, ela te entrega no andar. Então, são essas novas demandas que fazem muito sentido agora. É quando você pega o seu tempo para fazer algo mais produtivo do que ficar indo lá receber uma encomenda, entendeu? É muito mais rentável você produzir. Eu, por exemplo, não abro mão disso mais, entendeu? Outro dia Nosso um tempo ficou cliente, bem Chay, valioso, né? outro dia um cliente chegou para mim, o cara queria porque queria que eu fosse almoçar com ele. E ó, eu não saio daqui para nada. Fui, mas você não tem noção, me deu até crise nervosa, assim, de estar dirigindo no meio do dia com um monte de coisa acontecendo, um monte de gente me chamando e eu tendo que ir lá almoçar com o cara. Perdi 20, 30 minutos para ir, 20 para voltar, ficar lá olhando para ele, né, para no final fechar o mesmo negócio que a gente teria fechado se fosse através de um aplicativo. A mesma coisa, sem perder tempo, entendeu? É Nós estamos incrível. mais exigentes com o nosso tempo devido a toda essa mudança que a gente trouxe. E Marcos, assim, vamos lá. Eu queria que você, né, contasse aqui, quando a gente se conheceu, você já sabia do termo homestage? Ou você tinha uma ideia do que era? Não, eu conhecia o modelo norte-americano, né? Mas no Brasil eu nunca tinha ouvido falar. Você realmente foi a primeira pessoa que contextualizou para mim no Brasil. E olha que nós estamos falando de pouquíssimo tempo, né? Nós estamos falando aí de 2 anos, talvez. Então eu realmente fiquei surpreso, né? Na princípio, assim, como pesquisador, eu não entendia, né, a mecânica como aconteceria no Brasil, né? Porque o sistema norte-americano, enfim, é um pouco diferente em algumas coisas, né? Mas dentro desse contexto pandêmico, as coisas foram ficando muito claras para mim, né? Nós temos hoje o quê? Uma super demanda imobiliária com 14 milhões 586 mil famílias. Até sexta-feira sai número novo da Data Store. No dia 30 de janeiro, Chay, eu estive na Jovem Pan News, tá? Ao vivo, com o Thiago Berreich, é o âncora da Jovem Pan News, falando que 2021 seria um dos melhores anos do mercado imobiliário e que provavelmente nós chegaríamos a 15 milhões de famílias até o final do ano, em dezembro. Nós vamos entregar um número novo na sexta-feira do Data Store Series, que já foi publicado na Veja, no Estadão, na Forbes, na Exame, na Jovem Pan News, no Jornal da Band, edição nacional, no Jornal da SBT, edição nacional. Nós vamos entregar um novo número que já chega tão perto dos 15 milhões que talvez a gente atinja em setembro ou em outubro 15 milhões de famílias. Então isso deixa o mercado tão demandado, Chay, ou seja, tão mais gente querendo comprar do que a gente tem de produto para oferecer, que o produto que vai ser comercializado mais rápido e melhor é o produto que oferece um atrativo muito maior. Porque a competição vai ser muito grande pelos consumidores mais qualificados. Então, qual é esse produto? É o produto com home staging, entendeu? Não, estou falando como futurista
do mercado imobiliário, entendeu? Essa é a nova fronteira que se estabelecerá no Brasil, porque aqueles imóveis que contarem com esse serviço, né, eles terão uma vantagem competitiva muito grande. Então, os outros vão ter que acompanhar, senão ficam para trás, né? É natural. Olha, uma notícia bem animadora e quando a gente fala de Técnica, modelos, técnico. sim, quando a gente fala de modelos de norte-americano, como é que eles fazem o mercado imobiliário lá, nós temos que olhar para o nosso mercado e ver o que funciona aqui para a gente e fazer essa adaptação. E eu falo muito que a gente lida com pessoas, e pessoas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, são pessoas em qualquer lugar. E nós precisamos focar muito na experiência do consumidor. Quando a gente fala de homestay, a gente fala muito de imóveis usados, imóveis de terceiros, e esses imóveis são abandonados. Ninguém prepara o imóvel, coloca de qualquer jeito no mercado imobiliário. A gente vê, quando a gente faz um imóvel, né, uma construtora faz o decorado, ela investe em atrair ali, faz uma campanha de marketing, uma publicidade, mas quando é imóvel de terceiro, ninguém faz nada. Então, e ele existe sim a questão dos concorrentes. A pessoa quer comprar, mas muitas vezes ela não encontra o produto que ela quer. Porque ela visita tantos imóveis e todos estão sujos, antigos, ela não se conecta, que acaba não fechando venda. Então, quando a gente olha para o mercado, você vê um potencial enorme de pessoas buscando um produto e não encontrando. E hoje a gente tem, sim, as construtoras que fazem, né, os projetos novos, os empreendimentos, mas só eles não conseguem, acho que, suprir a demanda do mercado. Então, quando a gente olha para esse universo do homestaging, a gente vê aí que realmente traz um resultado, e são dados que eu trago dos meus clientes, dos resultados dos clientes dos meus alunos, de imóveis que estavam, tipo, 3 anos no mercado e foram vendidos em menos de 3 meses depois do homestaging. Imóveis que foram vendidos em 45 dias. Eu fiz uma live recente com uma aluna, Marcos, que tinha um imóvel que estava há 9 anos, uma cobertura, 9 anos para ser vendido. E aí ela fez algumas manutenções, fez o homestaging, na primeira semana já recebeu a proposta de compra. Puxa vida. Então a gente vê o quanto isso não acelera e o quanto isso realmente vai mudar o panorama hoje do mercado imobiliário. Sim, e essa competitividade, ou seja, essa alta demanda, faz com que as pessoas elas tenham que contar como opção do imóvel de terceiros para suprir toda a demanda. Nossa capacidade, Chay, é de aproximadamente 1 milhão de entregas de imóveis, tá? Técnica. É cimento, é tijolo, é mão de obra, pedreiro, arquiteto, engenheiro, junta tudo, dá 1 milhão de entregas, tá? Mais que isso, a gente teria que tirar matéria-prima de outros setores ou de outros países que também estão com alta na venda dos imóveis. Mais de 30 países no mundo têm alta na venda dos imóveis hoje. Então, já que a nossa limitação é de 1 milhão de vendas e entregas e o mercado é de quase 15 milhões de famílias, são 15 compradores para cada unidade. Resumo disso, tá? 2 para 1 é a relação de venda do novo para o usado, para o produto de terceiros, ou seja, 2 milhões de unidades vendidas de produtos de terceiros. Então, o potencial é muito maior. E dentro desse lado, desse outro lado, que são os imóveis de terceiros, o imóvel que leva vantagem é o mais bem preparado, né? Ou seja, mais adaptado e que a pessoa pode espelhar a vida dela naquele imóvel, né? Ninguém vai conseguir imaginar a vida deles, enfim, da família, num imóvel completamente vazio e desleixado, né? Largado, vamos dizer assim. Pelo contrário, a pessoa vai ter uma péssima impressão. Então, quanto mais a gente conseguir espelhar a vida das pessoas nos imóveis, maior identidade, maior valor agregado e maior velocidade de vendas. Exatamente. Gente, tá muito legal essas informações que o Marcos está trazendo. E a gente já fez várias lives e acho que foi a primeira vez que a gente trouxe esses dados aí para vocês relacionados à quantidade de imóveis aí de terceiros e o como, para onde anda aí esse mercado. E pensando em tudo isso,
O Marcos entrou em contato comigo no começo do ano, falando, Chay, eu quero trazer coisas novas para o mercado, porque ele trabalha muito com lançamentos, né, empreendimentos, e ele é um cara super visionário, então ele enxerga os outros nichos. E a gente, desde o começo do ano, começou a fazer uma pesquisa voltada para esse mercado de homestaging. E a gente colheu ali em torno de mil como eu falo? Questionários. Questionários. E a gente está fazendo, né, a Data Store está fazendo uma análise disso. E agora, em setembro, a gente quer convidar vocês para participar da inauguração aí desses dados. A gente vai fazer ali um evento, uma semana. Em breve a gente vai divulgar ali um link para todo mundo se inscrever e conhecer um pouquinho. E a gente vai trazer um pouco desses dados para o mercado, porque eu vejo que a grande dificuldade que a gente encontra é de convencer tanto corretores quanto proprietários de que essa técnica realmente funciona, que precisa-se fazer uma preparação antes que o imóvel for colocado à venda ou para locação, independente se chama homestay ou chama outra coisa, mas esse investimento é necessário para que tenha o retorno do investimento dele e consiga realmente acelerar a venda. A gente fala muito que você vai vender um carro, você leva para lavar, passa um pretinho nas rodas, coloca um cheirinho, e um imóvel que custa 10, 20, 30 vezes mais caro, a gente tenta vender de qualquer forma. Então, desde imóveis, Minha Casa Minha Vida, do mais simples até imóveis de alto padrão e de luxo, precisam sim passar por essa técnica de homestaging para criar uma experiência ali de encantamento, para agregar valor. A gente falou também no comecinho, né, que além de vender mais rápido, a gente acaba sim agregando um certo valor, porque as pessoas compram valor, não compram preço. Então a gente tem um caminho muito, eu acredito, muito amplo agora pela frente, com os dados dessa pesquisa, a gente levando isso para os proprietários, para os corretores, para as imobiliárias. Sim, sim, tem muita novidade chegando, tá, Chay? O negócio vai ser muito quente, o mês de setembro aí. O pessoal se prepare, acompanhe a gente, estejam juntos aqui, juntas, porque a gente tem dados realmente relevantes sobre esse assunto no Brasil que vão potencializar a atuação de muitos profissionais nesse segmento. Vocês realmente vão se surpreender. Olha, eu tenho a responsabilidade, tá? Eu sei quando eu estou gerando expectativa, tá? Então, pode esperar coisas realmente transformadoras, né? E eu queria contar um caso, Chay, muito interessante, eu sempre me lembro desse trecho de um filme que eu assisti, tá? Eu me lembro bem o nome do filme, daqui a pouco eu falo, mas era um jovem, né, que fazia parte de uma banda de rock, na verdade, na década de 60, e numa cidade norte-americana do interior, e toda vez que ele saía com os colegas, ele trabalhava na loja do pai dele, né? E ele tinha assim eles tinham um atrito muito grande, porque o jovem era meio rock and roll, meio Beatles, e o pai era contra, né, essa coisa, achava que ele tinha que trabalhar na loja, né, loja de eletrodomésticos e tal. E ele saía com os amigos, assim, quando ele ia para a noitada, ia para os bares, ele passava na loja, abria a loja e ligava o letreiro da loja. Tá? Ligava o letreiro da loja. Porque o pai dele não gostava do letreiro ligado, porque ele achava que, além do horário comercial, né, até às 20 horas, ele deixava ligado. Depois aí ele desligava, porque ele achava que durante a madrugada era um desperdício o letreiro ficar ligado, entendeu? Era a cabeça dele daquela época. E aí o filho, toda vez que saía do bar, passava lá e acendia o letreiro. E o pai chegava de manhã e ficava bravo, né, chateado, porque estava jogando dinheiro fora, vamos dizer assim. Só que não. Depois de um tempão assim, sabe? O filho fez sucesso no rock e tal, bacana. Mas a loja começou a encher de gente, porque as pessoas passavam à noite, passavam de madrugada. Era a única que ficava acesa durante a noite, entendeu? Então, depois de um bom tempo, a loja vivia lotada e o pai não sabia por quê, entendeu? Era por causa do filho que ficava acendendo o letreiro na madrugada, né? Então, o homestage é exatamente isso, entendeu? A pergunta é, quem vai acender o letreiro de madrugada, entendeu? Essa é a pergunta. A grande pergunta é essa, né? Porque quem acender é quem vai estar com a loja cheia, entendeu? Daqui um pouco. E aí, loja cheia, entenda-se, faturando bem e aproveitando muito bem essa tendência, porque
perante a competitividade que se estabelece agora para consumidores de imóveis, eles praticamente estão mandando na relação. Nós temos menos imóveis, eles podem escolher, né, de forma muito... eles são os donos da relação, né? Eles podem escolher. Então, ele vai escolher sempre o melhor e o que ele mais se identifica. Então, quem tiver a capacidade de espelhar a vida do cliente no imóvel, né, preparando o imóvel para isso, vai levar muita vantagem, não só na velocidade, mas também no preço. E isso nós vamos provar, né, que é o mais importante. Ô, Marcos, eu dei uma palestra uma vez em Florianópolis. E aí passou quase um ano depois, eu estava no Conecta Imob, eu estava com um stand ali, e aí veio um rapaz, Chay, eu preciso falar com você. Eu falei, nossa, o que que foi? Aí eu falei, olha, lembra que você fez uma palestra em Floripa? Eu saí de lá enlouquecido com o homestaging. Eu falei, era isso que eu buscava, eu não sabia o nome. Eu tenho uma imobiliária no Rio de Janeiro, ele contando, e a loja da frente estava para alugar. Eu arrumei um sócio, eu aluguei a loja da frente e montei uma loja de imóveis. Hoje eu faço venda casada. Eu vendo o imóvel e vendo também tudo dentro do imóvel para essa pessoa. E eu vim aqui te agradecer, porque você me abriu a mente para fazer isso. E eu tenho outros cases aí de imobiliárias que já deram esse passo em oferecer esse trabalho para o cliente. Alguns o cliente paga, outras imobiliárias pagam, depende muito do modelo de negócio, mas o que a gente vê é que existe uma certa valorização, às vezes 5, 8, 10%, depende muito do cliente. Eu tenho alunas que falam, Chay, a gente conseguiu às vezes 20% acima do valor de mercado, então Sim, no Brasil sim. é meio complicado a gente passar uma porcentagem, mas assim, entre 5, 8, 10% tá valendo. E a venda acontece muito rápido. Às vezes tem briga, tipo, a pessoa entra, tem 2, 3 pessoas fazendo proposta pelo mesmo imóvel, que é o que acontece nos Estados Unidos, Nos né? Estados O Unidos, imóvel tá vai lá. para o mercado, ele não abaixa de preço igual aqui no Brasil. Ele só Chay, sobe. nos Estados Unidos, um open house, né, de final de semana, não termina a fila, tá? O imóvel já está vendido. Não chega no final da fila, literalmente. Ou seja, tem pessoas agendadas, vai entrando. Quando você chega, você já vê gente saindo, você fala assim, puxa vida, se eu não entrar aqui para comprar, eu vou perder, porque já tem gente saindo. Chega lá, tá um perfume gostoso, serve um cafezinho. Tá tudo muito bem, né, identificado com a vida daquele perfil, né, de clientela daquele imóvel. Puxa vida, enfim, vira confusão, né? No final, sabe o que acontece? Ágil, né? Ou seja, o imóvel começa a valorizar apenas por ele ser realmente um imóvel muito mais bem preparado para venda do que a própria valorização de mercado dele, né? Ou seja, ele valoriza um extra por ser mais bem preparado. É um fator interno dele, né? Interno, não é externo. E ainda mais agora que nós estamos vivendo um período de super demanda, né? Isso facilita muito mais as coisas. Eu falo muito da concorrência, Marcos. O imóvel, ele tem concorrente e se ele tiver Às preparado... vezes no mesmo prédio tem vários disponíveis. Exatamente, exatamente. Às vezes no mesmo prédio tem vários, na mesma rua, no mesmo bairro. E por que a pessoa vai escolher aquele e não outro? E eu tenho vários cases de imóveis do mesmo prédio, que imóveis que estavam, às vezes, 2 anos, foi feito o homestaging e o imóvel vendeu e os outros que estavam no prédio não vendeu. Eu tenho um cliente que eu fiz homestaging, era uma casa no interior e o cliente construiu uma casa exatamente para vender. Na mesma rua tinha umas 5 outros imóveis. Ele tinha colocado em 30 imobiliárias, Marco. 30 imobiliárias o imóvel, porque ele queria vender rápido. Já tinha mais de 6 meses, não tinha proposta, não tinha nada. Ele me conheceu, fechou comigo, a gente fez o homestaging, ele começou a receber várias visitas. Em menos de 3 meses o imóvel foi vendido. E eu acredito que os outros imóveis da rua devem estar parados até hoje, porque estão lá vazios, sem graça, não tem identificação, as pessoas não sabem o que cabe dentro de cada espaço. Então, a gente tem um potencial, assim, muito grande nas mãos. A gente vai precisar aproveitar isso agora, nesse cenário que existe muita procura, e preparar, sim, os imóveis. E a gente vai trazer agora, na segunda semana de setembro, dados aí para comprovar isso para vocês. Vai ser bem bacana.
Poxa, uma vez eu conheci uma pessoa que ela tinha, assim, praticamente um depósito lotado de imóveis, tá? Mas era só para alocar em festas, em eventos, tal, tal, tal. Ó, sério, de verdade, né? Ter uma estrutura dessa, com muita coisa garimpada, comprada, para ficar transferindo de um imóvel para o outro e potencializando as vendas e ganhando em cima desse resultado, é um excelente negócio. Quem não fizer isso está perdendo tempo, entendeu? Literalmente. É criar uma máquina de dinheiro com o mesmo produto, ou seja, aquele produto, aquela cadeira sai de um imóvel que foi vendido, vai para o outro, e vai para o outro, e vai para o outro, quando o cliente não vai lá e não arremata a própria cadeira, entendeu? Sério, sério. Só não faço isso porque eu já tenho minha profissão, tá? Então eu E faria. existem modelos de negócio. Você olha, por exemplo, para a House, que ela aluga o imóvel totalmente imobiliado, que é uma experiência. As pessoas olham muito para esse mercado. Então, tem algumas empresas que já começaram a fazer um movimento nesse sentido. E quem não fizer vai ficar para trás e vai ficar com o imóvel parado. E a gente tem realmente cases de imóveis que o cliente soube do home staging, decidiu não fechar, depois de 1 ano, 2 anos, voltou porque não vendeu. Então, eu vejo muito esse mercado e eu bato muito nessa tecla de que se não fizer homestage, ou vai ter que dar um desconto muito grande, e aí a pessoa fala, putz, podia ter feito homestage, ou não vai vender de qualquer jeito, mesmo com desconto, dando desconto, e vai ter que fazer para vender. E quem está divulgando, quem está trabalhando nessa área, quem está começando, tem realmente tudo para levar esse mercado. Você sabe o que vai acontecer, né? Um vai fazer, aí o outro vai fazer porque o outro está fazendo. Estou falando dos clientes, tá? Dos proprietários. Porque não vai ter como competir, né? Não dá para competir. Um imóvel mais bem preparado, mais aceitação e visibilidade, né? Então as pessoas, no final das contas, elas vão seguir as outras. Por isso que eu te falo, quem é que vai acender o letreiro na madrugada, entendeu? São proprietários mais sensíveis de uma nova geração que está aí, né? Também temos uma nova geração de proprietários, ou seja, não é só uma nova geração de compradores, tá? Nós também temos uma nova geração de proprietários que passou por várias experiências nos últimos anos, né? Que está muito mais suscetível a receber inovação e novas soluções para o produto imobiliário. Eles não querem ser iguais aos pais e os avós quando vendiam imóveis. Eles têm uma outra mentalidade, né? Um outro preparo para receber essa inovação. Isso a gente vai mostrar na pesquisa, tá? E eu falo o seguinte também, Marcos, o consumidor ele está muito exigente. Você vai numa loja, a loja foi preparada, tem cheirinho, tem um café, sabe? Tem internet para você. Você é muito, a gente é muito mimado, né? Manda lembrancinha para casa. Mas quando a gente vai comprar um imóvel, que é o maior bem que nós temos, é largado. Você chega, o imóvel tá vazio, sujo, com a barata Compra morta no meio aluga da sala. seu, né? É bem assim. Então, realmente, essa questão tipo de uma possibilidade de crescimento exponencial muito grande, né? É como se em alguns anos as pessoas falassem, puxa vida, como que se vendia imóvel vazio, entendeu? É impressionante, né? Já é assim, né? Os corretores, super corretores que estão na internet apresentando imóveis com filmes fantásticos, né? Altas produções, são imóveis muito, muito bem preparados e mobiliados e de alto impacto, né? De tal forma que quem compra se sente até orgulhoso, né? Comprou um objeto de desejo praticamente da internet, com milhares de visualizações. É um negócio fantástico, né? O que tá se transformando o mercado imobiliário. E você fala, olha, eu fiz uma pesquisa, orientei o que precisava ser feito e a pessoa vendeu o empreendimento inteiro em 30 dias. É surreal isso, a gente pensar nesse cenário. E quando a gente olha para a experiência de compra, imóveis de terceiros normalmente demora em torno de 16 meses para ser vendido por uma pesquisa do Zap de 1 ou 2 anos atrás. Porque tem imóveis que demoram às vezes 4 anos, tem outros imóveis que demoram menos, mas Sim, é muito longa. sim. Essa até foi uma questão na minha última entrevista do Estadão, que assim, a gente tem uma pressão de velocidade de vendas nos imóveis novos muito grande, né? Que não, pra você ter uma ideia, não passa de 8 meses, né? Tá lá na matéria do Estadão, mas ela me fez a mesma pergunta sobre os usados.
nos de terceiros. Eu falei, olha, infelizmente, no de terceiros não dá para estabelecer a mesma relação. Está tão demandado quanto, mas a relação não é a mesma, porque às vezes você tem algum detalhe na documentação, você tem a questão do próprio preparo do imóvel, ele está com alguma questão que no anúncio está tudo bem, mas quando chega lá não está legal. Tem essa questão de não estar ambientado, quer dizer, é uma soma de fatores que vai alongando, né, e deixando essa velocidade muito mais lenta. Então é melhor não contar com esses fatores, porque senão você fica lá para trás realmente, né? E eu sempre eu falo, agora já está escrito no livro Meu Imóvel, Meu Mundo, de que esperar para vender é a pior coisa, entendeu? Essa cultura era dos nossos avós, literalmente. Meu avô era assim, tá? Ah, não, deixa ali, porque quando aparecer alguém, eu vou sair ganhando. É meu avô, tá? Bilé Soares, João Araújo, pronto. Hoje, ficar mais tempo com o imóvel na mão nunca é um bom negócio, tá? Para quem quer vender, obviamente, né? Para quem está investindo é outra história. Mas para quem precisa vender, quer vender, você tem que contar com a velocidade de vendas, surfar a velocidade de vendas. E se você puder potencializar ela, melhor ainda, né? Chegou no seu preço, chegou no cliente, está preparado para isso, vai para cima, não escolhe não. O pessoal fala muito que eu sou a rainha dos imóveis de leilão, sabe? Porque eu faço lives e tenho contato com várias pessoas desse ramo de leilão, porque eles sabem exatamente da liquidez. E eles falam, nossa, eu vou investir 5 mil, 10 mil, 15 mil no homestay e vai vender rápido, vai vender em 2 meses, 3 meses. É muito, o valor investido é muito pouco pelo retorno do investimento que traz, porque eles sabem que o imóvel parado na mão dele é prejuízo. Cada dia que passa ali tá gerando prejuízo para ele. Aquele, né, a gente fala o dinheiro na linha do tempo. A gente sabe que R$ 100 hoje, daqui um mês, não compra a mesma coisa. E quando a gente está sentado em cima de 500 mil, 1 milhão, que é um imóvel, o seu dinheiro está indo embora. Literalmente. Para quem quer vender, literalmente. É isso mesmo. Né? Então, assim, é um momento ímpar de velocidade e que gera grande competitividade entre os imóveis, né? E onde o preparo do imóvel para a venda, principalmente no segmento dos terceiros, faz toda a diferença no desempenho, né? É a grande oportunidade. Então, pessoal, convido vocês agora em setembro, segunda semana de setembro, a estar aqui com a gente, sabendo, né, recebendo aí esses dados que a gente vai trazer para vocês, da pesquisa que a gente desenvolveu. E eu gosto muito do Marcos porque ele toma muito cuidado com as informações. Não é, não pega um dado qualquer e joga para o mercado. Ele realmente se aprofunda, faz uma análise e usa também, eu acredito que todos os outros dados dos outros empreendimentos, porque já precisa de mercado. Então, a gente vai trazer algo realmente que vai transformar essa forma como a gente tem essa relação, principalmente com os imóveis de terceiros relacionados à preparação deles para uma venda mais rápida. E isso impacta todo o mercado, impacta quem quer trabalhar com homestaging, quem é esse profissional, impacta tanto os corretores que vão conseguir vender mais imóveis, impacta imobiliárias, proprietários. Então, a gente está construindo um novo mercado aqui no Brasil e eu conto com vocês para a gente divulgar isso cada vez mais, para vocês estarem presentes nesse evento que nós vamos fazer e realmente acreditar, porque a gente vai mudar sim essa realidade. É isso aí, Chay, é isso aí. Nós estamos a caminho realmente de um grande movimento que atende a necessidade do mercado imobiliário de potencializar os produtos imobiliários, né? Esse é o grande negócio que está sendo exposto e discutido aqui. É a potencialização dos produtos imobiliários como produtos mais atraentes, de maior desempenho, seja no valor agregado e na velocidade de vendas. Tudo que trabalha para promover essa valorização agrega valor e gera